Bom, pessoal, bom dia. Então, a gente já fez uma teórica, uma prática, né? E na teórica tinha faltado alguns slides, né? Deixa eu compartilhar aqui de novo, então. Deve ter aparecido aí para vocês. Legal. Tem o pessoal entrando, né? Ótimo e incrível amigo. Oi? Desculpa, Carlos. Desculpa, professor, eu Tava aberto. que tava falando ainda. Tá, não, de boa. Bom dia. Bom dia. Então, eu refiz o agendamento das aulas de terça, porque parece que não estava aparecendo para vocês, né? Depois vocês confirmem, tá? Não sei se está tendo algum problema com as aulas de hoje. Eu vi que acho que tinha gente fora da reunião, né? Que está sendo adicionado. Daí, qualquer coisa vocês me reportam, tá bom? Deixa eu ver quantos tem aqui só para 17. Deixa eu ver quantos tem na lista. São 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Temos 17. 16, né? Acho que 17 comigo. Bom. Acho que deve ter gente que vai entrar ainda, né? Deixa eu ver aqui. Enfim. Bom, 18 já. Murilo também. Enfim. Bom, qualquer coisa vocês me reportam. Antes, tem tratado um assunto. Eu recebi uma mensagem pedindo para mudar a data da primeira prova, que um de vocês tem algum compromisso. A primeira prova estava marcada para o dia 13 de abril, tá? Uma proposta seria passar para o dia 18 de abril, passar para a segunda-feira seguinte. Alguém tem alguma coisa contra? Ok. Para quando, professor? Que eu não escutei. Passar para o dia 18. Eu vou colocar aqui. Era 13, né? Para a segunda-feira seguinte. De boa? Alguém tem alguma coisa contra? Tranquilo, professor. Deixa eu colocar aqui. P1 de redes. Alô, professor? Professor, mas dia 18 é domingo. É? É, professor. Era isso que eu ia falar. Deixa eu ver aqui. Segunda-feira seria dia 19. 19. 19, então. Sem problema. Ixi, então acho que as outras... Bom, enfim, depois eu vejo. Então, deixa eu colocar aqui redes 19. Beleza, então. Bom, acho que de burocracia era só. Tá.
Bom, acho que vocês estão com a figura aí. Comecei a colocar os slides no Canvas área arquivos, tá? Então, tem a do plano do curso que eu vou alterar, né? Por causa da data. Enfim, vou fazer até semana que vem. Vou fazer logo, mas não sei exatamente quando. E os slides de conteúdo também estou colocando lá, tá bom? Então, ontem a gente fez a revisão de alguns system calls, né? Na segunda-feira, a gente estava falando desse esqueminha aqui, que é o esquema em camadas, e ele pode ter 5 camadas ou 7 camadas, por exemplo. E daí, mas o funcionamento é exatamente o mesmo. Vou lembrar aqui vocês. Tipo, esse modelo que eu estou apresentando é o modelo completo, o modelo de referência para interconexão de sistemas abertos, OSI da ISO. Beleza? É o modelo de 7 camadas. E o modelo que a gente vai usar no curso é esse modelo internet, com 5 camadas. Então, vocês veem que os modelos são muito parecidos, que eles são baseados nesse modelo de referência, né? Camada física embaixo, enlace depois, rede, transporte, e no lugar das camadas de aplicação, apresentação e sessão, a gente vai ter a camada de aplicação, mas o funcionamento é o mesmo das camadas de baixo, tá bom? E daí a ideia é que se eu precisar das funções de apresentação e sessão, eu ponho na própria aplicação, na camada de aplicação ou na própria aplicação. Então, bom, para a gente falar, a gente tinha falado dos funcionamentos e daí acabou não falando das PDUs, né, do encapsulamento. Então, para a gente se lembrar nesse esquema aqui, foi criado um modelo em camadas, 5 ou 7, como vocês sabem, com interação física do tipo cliente-servidor. Então, o processo de aplicação que está em cima da pilha de protocolos, aqui, por exemplo, na máquina A, ele vai fazendo requisições para as camadas de baixo, para a camada de baixo de aplicação, que vai mandando as requisições para a camada de baixo, sucessivamente, até que a camada física transforma a mensagem, os bits lá em sinal elétrico, sinal óptico, etc., que é transmitido pela rede até chegar no destinatário. O remetente e o destinatário são chamados de sistemas finais, vocês se lembram disso, né? End systems. Até chegar no sistema final, a camada física do sistema final vai decodificar o sinal, vai passando para as camadas de cima, sucessivamente também, até que a camada de aplicação passa para o processo de aplicação. Beleza? Esse é o funcionamento físico. Eventualmente, eu posso ter sistemas intermediários, que estão representados aqui por esses 2 roteadores. A gente se lembra que os sistemas intermediários eles podem fazer a função de 1, 2 ou 3 camadas. Se eles fizerem a função da camada física, eles vão ser chamados de repetidores, repetidor de sinal. Só pega o sinal, enquanto ele ainda está inteligível, né? Enquanto ainda é possível ver o conteúdo dele, e restabelece e amplifica do outro lado. Ou conversor. Então, os equipamentos da camada física podem ser só repetidores ou conversores. Conversores quando ele tem que converter de um formato para outro. Por exemplo, de sinal elétrico para sinal óptico, por exemplo. Se os equipamentos tiverem funções até a camada de enlace, eles são chamados de bridges ou pontes. E a maior parte dos sistemas intermediários executam funções até a camada de rede. Na verdade, a gente tem um monte de sistemas intermediários só na camada física, principalmente repetidores de fibra ótica, por exemplo, e que vão até a camada de rede. E os equipamentos que fazem as funções até a camada de rede são os roteadores. Beleza? Fisicamente assim. Então, por que a gente não tem sistemas intermediários que fazem funções da camada de transporte?
porque a camada de transporte trata da conexão fim a fim, ou seja, entre sistemas finais. Então, as informações da camada de transporte, depois de enviadas, só vão ser tratadas pelo outro sistema final, ou seja, pelo destinatário. Então, não tem razão para que essas informações sejam tratadas por sistemas intermediários, beleza? Então, sistemas intermediários somente até a camada de rede. Tá? Bom, além disso, a gente tem, além da transmissão física, né, nesse formato cliente-servidor, a gente tem transmissões lógicas, que são entre as entidades pares, desde entre os processos de aplicação, que devem falar a mesma, entre aspas, linguagem. Por exemplo, esse aqui é um cliente de banco de dados relacional, ele vai mandar, e aqui eu tenho o outro sistema final, é um SGBD, é um servidor de banco de dados, vou chamar assim. E ele vai falar a mesma linguagem, por exemplo, vai mandar um select para cá e assim por diante. Então, todas as camadas devem falar a mesma linguagem, ou seja, e a linguagem, ou seja, as regras de comunicação são estabelecidas por protocolos. Então, os protocolos são esses conjuntos de regras de comunicação. Portanto, as camadas pares devem falar os mesmos protocolos, beleza? Para que um entenda o outro. Então, eu tenho que ter os mesmos protocolos de sessão dos dois lados, de transporte, de rede, apresentação, etc., em todos os níveis. Beleza? Até a camada física, que nesse caso, na prática, é o sinal. Então, os dois têm que reconhecer o mesmo tipo de sinal. Por exemplo, o sinal elétrico, tá bom? Num par trançado, por exemplo. E daí eu tenho conexão par a par, ou peer-to-peer, né? Entre essas entidades pares aqui. Então, do ponto de vista lógico, eu tenho um monte de conexões, até 8, entre as 7 camadas e a aplicação, né? Os processos de aplicação propriamente ditos, um falando com o seu parzinho do outro lado. De boa? Antes da gente ir, vamos retomar brevemente o papel de cada camada. Esse começo eu vou ser meio chato e vou falar para a gente ter isso em mente, tá? Então, ó, eu vou começar a fazer a abordagem inversa agora. Eu vou começar a fazer a abordagem bottom-up, tá? De baixo para cima, que vai ser a nossa abordagem no semestre. Então, os sinais elétricos, óticos, podem ser sem fio também, né? Enfim, eles vão estar aqui na camada física. Então, a camada física é responsável por fazer esse reconhecimento, codificação, decodificação, modulação, quando for o caso, dos sinais. Beleza? A camada de enlace é responsável pelo controle de acesso ao meio físico. O que quer dizer isso? Lembra do problema da corrida, que vocês já viram, por exemplo, em sistemas operacionais, quando vocês tinham que usar algum método de contenção de corrida. Tipicamente, o que vocês poderiam ter usado eram, sei lá, transações, monitores, coisas assim, semáforos, né? Aquelas operações P, V, etc. E a ideia, qual que era desses métodos de contenção? Era que eu tinha um recurso que tinha que ser compartilhado por vários agentes, e esses vários agentes tinham que acessar um de cada vez o recurso para não ter problema de consistência. Em sistemas operacionais, por exemplo, se a gente tivesse dados, né, e os agentes fossem processos escritores, se esses processos escritores fossem escrever sobre os mesmos dados, as mesmas áreas de dados, pensando numa variável, ao mesmo tempo, poderia ter inconsistência, do tipo, um quer escrever 5, outro quer escrever 7, enfim, não vou me estender demais. Se vocês tiverem dúvidas, vocês perguntem, daí a gente retoma, né? Uma coisa mais de SO. E daí eu precisava criar mecanismos
de serialização dos processos escritores, ou seja, deixar só um processo escritor acessar a área de dados, usualmente chamada de região crítica, a cada instante. E daí eu tinha um monte de mecanismos lá. Por exemplo, semáforos. Tá? Semáforos, monitores provavelmente são os mais usados, que são os mais usados para esse nível de detalhamento. Em banco de dados, a gente tinha a mesma coisa. Se eu tivesse vários processos escritores querendo escrever sobre um recurso comum, por exemplo, um registro ou um atributo de um registro, eu também tinha que disciplinar o acesso, serializar o acesso, deixar somente um processo acessar a cada instante. E daí eu também tinha que criar algum mecanismo assim, podia chamar de transação, tá? Por caso de banco de dados relacional. Bom, no caso de redes, mais um, só para a gente ver que não é tão físico assim como acesso aos dados. Um outro um pouco mais abstrato, que vocês viram também, que é bem simples, tinha a ver com o escalonador. Então, a gente tinha mais processos do que processadores, na maior parte dos casos, e eu precisava compartilhar também esses recursos, né? Vou reduzir para o caso básico, um processador. Então, os vários processos tinham que acessar o processador um por vez também. Então, cada processador tem que ser acessado por um processo a cada vez, a cada instante. Então, também tinha um mecanismo de serializar esse acesso. Então, daí tinham os protocolos, os métodos lá, as políticas de escalonamento de processos. Beleza. Aqui é a mesma coisa, é o mesmo princípio. Então, se eu tenho um canal de comunicação, ou para cada canal de comunicação que eu tiver, se eu deixar mais de um processo acessar ao mesmo tempo, mandar mensagens ao mesmo tempo, essas mensagens vão se sobrepor. Então, se eu tiver com sinal elétrico, por exemplo, tem uma onda lá, se eu mandar ao mesmo tempo ondas diferentes no mesmo canal de comunicação, essas ondas vão se sobrepor. A gente diria usualmente que os sinais colidiram, que houve colisão de sinais, tá? Quando a gente trata de camada de enlace. Então, tem aquela coisa, as amplitudes vão somar, eles vão, mas no nosso linguajar a gente vai tratar colidiram, sinais colidiram. E daí o receptor, ele não tem como saber qual era o sinal, ou seja, quais eram os dados, os bits que estavam sendo transmitidos, beleza? Então, quem disciplina, e como usualmente eu tenho muito mais agentes, muito mais equipamentos do que canais de comunicação, eu também preciso disciplinar o acesso ao canal. Ou seja, eu quero que um agente só... Começo do semestre já estou com um problema de garganta, só um minuto. Que um agente só transmita sinal a cada instante. Quem vai cuidar disso é a camada de enlace. Então, portanto, a função da camada de enlace é controlar o acesso ao meio físico de transmissão. Tá? A camada de rede já tem uma visão um pouquinho mais ampla, gente. Vocês veem que a gente está subindo nos níveis de abstração. A camada de rede, como o nome sugere, tem a visão da rede toda. Isso envolve endereços de rede e caminhos para enviar a mensagem entre os sistemas finais, entre o emissor e o destinatário da mensagem. Ou seja, achar esses caminhos para a mensagem chegar até o destinatário, achar as rotas. Em outras palavras, fazer o roteamento das mensagens. Mensagens aqui, olhando do lado direito, tem uma certa inconsistência entre os autores chamam de nomes diferentes. Por exemplo, esse aqui chama, na camada física, de bits sendo transmitidos, na camada de enlace, de quadros sendo transmitidos, na camada de rede, de pacotes sendo transmitidos. Vocês veem que um outro autor... Deixa eu ver. Não, onde que está? Um outro autor já chama um pouquinho diferente. Não, chama bit, quadro, deixa eu ver se a tradução tem igual. Bit, quadro, pacote,
Ah, tá. E segmento na área de transporte. Esses dois estão concordando. Às vezes tem nomenclaturas ligeiramente diferentes. Tá bom? Cadê? Legal. Então, na camada de rede, normalmente, na camada de enlace, quadros ou frames. Na camada de rede, pacotes. Então, os pacotes aqui na camada de rede, e, portanto, é isso que os roteadores vão manipular. Tá bom? Na camada de transporte, os segmentos, a estrutura de dados, que a gente vai chamar de PDUs, a gente já volta a esse ponto, são chamados de segmentos, tá bom? Que não está nesse esquema aqui. Então, a camada de rede, como tem a visão da rede, ela cuida basicamente dos endereços e do roteamento das mensagens, tá bom? A camada de transporte é a primeira camada que cuida somente da comunicação fim a fim, ó, entre os sistemas finais. Vocês veem que não tem sistemas intermediários, como a gente acabou de citar, beleza? Então, a camada de transporte é responsável pela comunicação fim a fim entre os sistemas finais, beleza? Essa é a ideia, e ela vai garantir, portanto, a principal função dela é garantir a segurança da transmissão dos dados. A camada de seção vai garantir a segurança da comunicação dos dados, da comunicação. Como a gente citou na segunda-feira, então é um pouquinho mais abstrato. Então, se a camada de transporte cuida da segurança da transmissão dos segmentos, por exemplo, eu tenho um arquivo grande, eu dividi em vários segmentos, uma mensagem grande, eu dividi em vários segmentos e quero transmitir essa mensagem para o outro lado. A camada de transporte vai ver, estou mandando segmento 1, estou mandando segmento 2, estou mandando segmento 3, vai controlar a entrega desses segmentos. Pode ser que eu perca a conexão de transporte, por exemplo, que é o que eu perco normalmente quando cai energia elétrica, e eu tenho que restabelecer a conexão de transporte. O protocolo de transporte, numa nova conexão, se não houvesse nada mais abstrato gerenciando, ele voltaria a transmitir os dados do começo, beleza? Então, se eu quisesse transmitir aquele arquivo lá, eu voltaria a transmitir a partir do primeiro segmento, todos os segmentos. A camada de seção cuida da comunicação lógica, dessa seção toda que é a transmissão do arquivo. Então, eu posso criar pontos de checkpoint, quem faz isso, então, é a camada de seção. Então, se houver esse protocolo de seção, eu consigo restabelecer. Ao restabelecer a conexão de transporte, eu consigo continuar o envio do arquivo a partir do último ponto de checkpoint, tá? Meio, entre aspas, a partir de onde eu tinha parado. A camada de apresentação cuida da apresentação dos dados, em outras palavras, do formato dos dados. Isso envolve, por exemplo, compressão dos dados, formato propriamente dito. Por exemplo, tem algumas plataformas que colocam os menos significativos, os bits, né, menos significativos à direita ou à esquerda, ou fazem de 8 em 8 bits, aquilo que Little Endian, Endian com E mesmo, enfim, Big Endian, Little Endian, não Indian, beleza? Enfim, podem trabalhar com números negativos em complemento de 2 ou em sinal magnitude, enfim, e eu preciso que tudo seja feito da mesma forma. E também dos protocolos de criptografia, tá? Então, quando eu tiver em modelo OSI, quem faz isso é a camada de apresentação. Quando eu tiver em modelo internet, eu tenho que fazer na camada de aplicação ou no processo de aplicação, já que essas 3 camadas aqui, né, eu só tenho a camada de aplicação aqui em cima. E o protocolo de aplicação que trata da interface com o processo de aplicação, beleza? Então, se eu tenho um cliente servidor de banco de dados, eu vou criar interfaces para comunicar com esse cara. Então, são protocolos mais específicos. De boa? Como é que tudo isso acontece? De novo. Então, aqui, ó. Lembra? Deixa eu voltar
mais uma vez. Naquela transmissão física, ó, na máquina A, ela tem uma mensagem aqui, ó, o processo de aplicação que está em cima da pilha de protocolos, quer mandar uma mensagem para a máquina B. Então, tem uma mensagem lá, que eu vou chamar de M, e ele vai, para essa mensagem ser mandada, ele vai mandar para a camada de aplicação, que é a servidora dele. A camada de aplicação vai mandando para as camadas de baixo sucessivamente. Beleza? Então, é isso que essa figura aqui mostra para a gente. Então, eu tenho essa área em verde aqui, que é a mensagem M. A essa mensagem vão ser adicionadas outras partes aqui, usualmente cabeçalhos. Vocês veem, então, que a mensagem acaba sendo encapsulada. Então, a mensagem M, que é essa em verde, quando a camada de apresentação vai colocar um cabeçalho aqui, ó. Então, cada camada vai colocar um cabeçalho que vai se somar à mensagem. E daí, isso aqui, ó, essas duas partes aqui, que vão ser mandadas para a camada de baixo como se fossem a mensagem. Então, a camada de baixo vai encarar isso tudo aqui como a mensagem. E vai colocar o cabeçalho dela próprio. Beleza? Que é essa outra parte aqui em azul. Sei lá que cor que é essa, vou chamar de azul. Beleza? E daí essa que vai ser a mensagem. E agora a gente não vai chamar mais de mensagem, como você vê, a semântica disso é um pouquinho estranha, né? Porque a mensagem mesmo, essa é só isso em verde. Então eu vou chamar de unidade de dados do protocolo. Então, cada uma dessas aqui, ó, é a unidade de dados desse protocolo, que eu vou chamar de PDU, Protocol Data Unit. Então, unidade de dados do protocolo, que é como se fosse a mensagem que cada camada vai passar para a camada de baixo. Então, essa é a PDU de sessão, a unidade de dados do protocolo de sessão, que vai para a camada de transporte. E a camada de transporte vai somar um cabeçalho a essa PDU de sessão. E essa vai passar a ser a PDU de transporte. Então, a PDU de transporte é a PDU de sessão mais o cabeçalho de transporte. E cada camada pode ir somando ou vai somando cabeçalhos, beleza? Dependendo do protocolo que cada camada estiver implementando. De boa? E daí, a esse conjunto todo aqui, eu chamo de unidade de dados do protocolo. Então, quanto mais as camadas vão indo para baixo, essa unidade de dados do protocolo vai aumentando. E da mensagem propriamente dita, que é essa em verde, vão sendo somados outros dados que vão ser transmitidos também, tá? Então, os pacotes, eles vão ser compostos por um monte de outros dados além da mensagem. Que outros dados são esses? São os cabeçalhos das várias camadas que a gente tem na nossa pilha de protocolos, beleza? Tá? Então, é isso que essa figura está mandando. E as camadas de baixo podem colocar também bits para controle de erros. Por exemplo, de checagem de redundância. Tá? Enfim. Para ver se o dado foi transmitido de forma correta, né? Se o conjunto de dados foi transmitido de forma correta ou não. Beleza? Tá bom? Acho que é isso que tinha faltado segunda-feira. Dúvidas? Fiquem à vontade enquanto eu vou colocar o outro conjuntinho de slides. Nem sei o que eu mudei aqui. Só... Tem mais alguém procurando estágio? Todo mundo já achou? Vou precisar sair daqui, tá? Como depois ele não achou.
Acho que a maioria do professor. Já, né? Legal. Bom, na nossa área é isso, né? Ai, não. Nossa área é... Nossa, graças a Deus, viu? Desde que faz tempo, hein? Que eu fiz graduação, nas épocas boas, nas épocas de crise, sempre tem vaga pra gente. Nossa, ainda bem. E a perspectiva é que a gente continue bem, né? Que bom. Legal. Bom, acho que agora foi para vocês. A gente vai falar de alguns outros conceitos, tá? Desse modelo de comunicação de sistemas abertos, interconexão de sistemas abertos. Bom, a gente vai falar de algumas coisinhas assim, hoje um pouquinho mais bem de boa, assim, tá? Tem algumas coisas mais técnicas, mais nomes, tá? Para a gente sempre estar falando a mesma linguagem. E então vamos lá. Bom, de redes, a primeira coisa, muito de boa, é taxonomia. Então tem várias formas. O que é taxonomia mesmo? Forma de classificar, né? Nomes que a gente dá, classes que a gente dá para um certo conceito. No caso de redes de computadores, tem várias formas de classificação, portanto, várias taxonomias. A mais importante tem a ver com a dispersão geográfica. O que é isso? As distâncias máximas entre sistemas finais, tá bom? Bom lembrar que essas classificações, elas não são tão exatas, tá? Então, algumas redes podem ser classificadas de um jeito por um autor e de outro jeito por outro autor. E também elas mudam muito ao longo do tempo, como vocês devem imaginar. Em particular, as velocidades, as capacidades de comunicação, né? As velocidades dos enlaces, que mudam bastante ao longo do tempo, como vocês devem imaginar. Quando vocês pegam uma taxonomia que tem esses, enfim, que tem esses critérios, vocês têm que sempre olhar como, isso aqui tem a ver com contexto, né, o ano, né, época em que aquela taxonomia foi escrita, e daí você usualmente deve adaptar a situação corrente, né? Tipo, as velocidades que, enfim, você está usando naquele momento. Então, aqui eu até me abstive de colocar valores e distâncias. Essas coisas de mais baixo nível, como a gente falou, tem a ver com redes B. Mas como a gente vai fazer uma abordagem bottom-up, eu vou falar um pouquinho, tipo, meia aula de camada de física, meia aula de camada de enlace, alguma coisa assim, provavelmente na segunda-feira, antes de começar a camada de rede, tá bom? Porque eu acho importante, ainda que seja ou uma aula cada um, sei lá, alguma coisa assim. Que quando a gente vê o restante da pilha de protocolos, a gente tem ideia do que está acontecendo lá embaixo, tá bom? Ainda que não seja em detalhes, porque vocês vão fazer isso um semestre todo, que é o semestre que vem, é legal que a gente já faça, né? Enfim, tenha algumas ideias, e hoje a gente tem a ver com isso, alguns conceitos. Então, desse ponto de vista, a principal forma de classificação de taxonomia para redes tem a ver com dispersão geográfica, ou seja, distância máxima entre sistemas finais na mesma rede. E daí a gente tem 4 principais tipos de rede: as redes locais, ou LANs, que, como o nome sugere, são redes pequenas, normalmente proprietárias, ou seja, de um usuário só, de um dono só. Elas são normalmente um pouco mais homogêneas do ponto de vista de estrutura. Então, quase todo mundo está ligado a velocidades mais ou menos parecidas. Por exemplo, todo mundo está ligado a par trançado de tal jeito, beleza? Ou fibra ótica, ou Wi-Fi 802.11 é uma letra, e assim por diante, tá? Normalmente, portanto, para usuários finais, né, que a gente usualmente tem em casa, ou num laboratóriozinho, tipo, num laboratório N
de algum prédio da PUC ou no departamento tal da empresa, coisas assim. Elas são caracterizadas, portanto, por pequenas distâncias e, normalmente, por causa disso, por meios físicos de alta velocidade e relativamente baixas taxas de erro, exceto quando a gente tiver em transmissão sem fio. Quando a gente tiver com transmissão cabeada, normalmente com baixas taxas de erro, já que as taxas de erro para meio físico cabeado, né, tipo par trançado, fibra ótica e cabo coaxial, tem muito a ver com distância. Na verdade, tem a ver com um produto, velocidade vezes distância. Então, tem uma capacidade assim, se você aumenta a velocidade, você diminui a distância proporcionalmente, para ter a mesma taxa de erros. Beleza? Deu para entender isso, né? Vou colocar aqui. Então, cada meio físico vai ter uma característica que tem a ver com um produto, capacidade vezes distância, tá? Então, se você aumenta a velocidade, que é a capacidade, né? Você tem que diminuir a distância e assim por diante, tá bom? Então, e proporcionalmente. Isso vale também para redes de longa distância, tá? Fibras óticas, por exemplo. Se você quer colocar menos repetidores, portanto, aumentar a distância, você tem que transmitir a velocidades mais baixas, tá? Não importa qual é a fibra. O produto C vezes L pode ser maior para algumas gerações de fibra, ou menor, né? Mas, de qualquer forma, elas funcionam do mesmo jeito. Dado um produto C vezes L, se você aumentar um, você tem que diminuir o outro. Tá? Para manter a taxa de erro. O segundo tipo de rede, desse ponto de vista aí, são as redes CANs, as redes de campos, beleza? De novo, isso aí são definições não tão exatas, então a gente vai imaginar um campus universitário, por exemplo, PUC-1 ou PUC-2, coisa assim, e daí esse é mais ou menos o tamanho. Então, aí a gente muitas vezes vai ter estruturas para interconectar, que às vezes podem ser chamados de espinhas dorsais, por exemplo, né? Backbones. Então, a gente pode ter, por exemplo, backbones de fibra ótica, passando pelo campus, ou anéis de fibra ótica passando pelo campus, e várias redes locais, várias LANs conectadas a esse backbone, por exemplo, tá bom? O CPQD também, então, enfim, várias empresas onde a gente tem uma dispersão geográfica razoavelmente grande, talvez a sua empresa seja assim, aí você pode até perguntar como é que é feito, como eu estagiei no CPQD, daí eu me lembro que desde aquela época lá a gente tinha não sei se mudou, né, um backbone em fibra ótica e daí as várias redes conectando, né? Qual que é a média do valor entre velocidade e distância? Depende do meio físico. Por exemplo, uma coisa que a gente, que assim, um parênteses assim, é tipo, vocês veem que quando duplicaram essas rodovias, vocês eram crianças ainda, mas talvez vocês se lembrem, eles cavavam também o meio da rodovia e eles passavam dutos lá. Então, a maior parte dessas rodovias aqui que tem na região, a Dom Pedro, tem na Bandeirantes e outros também, tem escavações, usualmente no meio das duas pistas principais, né, das pistas, tipo a pista da direita e da esquerda, assim, entender, acho que dá para entender o que eu estou falando, e daí passam dutos de fibra. Bom, daí, por exemplo, se você tiver, por exemplo, uma fibra ótica que transmite sei lá, vou colocar um número bobo assim só para colocar, né, tipo, cada fibra a 1 gigabit por segundo, por exemplo, e isso aí não tem nada a ver. Isso aí, então, isso aí da fibra, a gente está dizendo, ela vai transmitir a 1 gigabit por segundo por 100 quilômetros, por exemplo. E daí você ainda consegue pegar com
Daí depende do seu parâmetro. Por exemplo, com 99% de certeza, enfim, com taxa de erros menores do que 1 ou 0,1%, por exemplo, o sinal. Então, nesse caso aí, C vezes L é 1 vezes 100. Se você quiser transmitir, se tiver a 1 quilômetro de distância, ao invés de você transmitir a 1 gigabit por segundo, você transmite a 100 gigabits por segundo. Então, às vezes, você pega essas fibras. A fibra é 100 gigabits por segundo. Mas é 100 gigabits por segundo por 1 quilômetro. Se você for mandar por 100 quilômetros, você tem que baixar para 1 gigabit por segundo. Tipo assim, tá? Que é uma das coisas que se tem no caso dos cabos coaxiais e dos pares trançados. Normalmente, os pares trançados têm velocidades super altas, mas para distâncias super curtas. Isso quer dizer que esse produto C vezes L é pequeno. Então, eles são super usados para redes locais. Mas eles só funcionam com velocidades altas se você tiver distâncias curtíssimas. Então, está todo mundo no mesmo prédio, por exemplo, na mesma sala ou em salas adjacentes e tal. E daí é interessante, por exemplo, você vai ver, vai trançado nível, sei lá, ou classe, nível, depende, né, se for fibra ou par, 1, 2, 3, 4, 5, e daí vai. Daí você vai vendo lá. Tem também para ver se elas são multimodo ou monomodo, do tipo, se cada fibra vai ter um canal de comunicação só, ou seja, vai transmitir um sinal só, ou se ela é multimodo, se você pode multiplexar, né? Transmitir vários sinais na mesma fibra ótica. Então, daí isso é sempre pela soma. Né? Bom. E daí, portanto, daí que eu estava falando lá. E daí é uma das coisas que acontecia com cabos coaxiais, que tem proteção muito legal, e usualmente tem produto C vezes L, usualmente, depende do tipo, né? Da qualidade do transmissor, sabe que, parênteses, tá? Sabe que, já viram instalação elétrica em casa, né? Eventualmente você vai, suponha, tá? Você está numa casa antiga ou num apartamento antigo, e daí tem um chuveiro lá, suponha chuveiro elétrico, né? Para dar certo com a nossa metáfora aqui. Aí tá instalado lá, aí você quer colocar um chuveirão lá, com uma potência muito maior, para ficar mais confortável e tal. Bom, a gente sabe que mantendo o tipo de transmissor, por exemplo, fio de cobre, você, intuitivamente, a gente podia dizer, né, pensa nisso aí, eu tenho que colocar fio de bitola maior, fio mais largo, de diâmetro maior, beleza? Tá? E daí para suportar corrente e tal, aquelas coisas lá. Então, intuitivamente, pensando sempre no mesmo material, a gente pode imaginar que se a gente tiver meios físicos de diâmetro maior, eles podem transmitir mais corrente ou mais dados que fios com um diâmetro menor. Vai lá, Carlos. Não? Tá. Bom, para a gente também é a mesma coisa. Então, por exemplo, fizeram estudos para transmitir em par trançado, né? Sabe que se ele fosse paralelo, ele funcionaria como uma antena e captaria sinais daquele mesmo comprimento de onda. Então, tipo, se tiver uma parte paralela de L, de comprimento L, ele tende a absorver sinais daquele comprimento de onda L lá. Então, por isso que ele é trançado, para ele não ficar paralelo e não funciona como uma antena. Legal. Aí, cada fiozinho desse tem um diâmetro. Então, pensa em cobre, né? Obviamente, se você for colocar de ouro, ele vai poder ter capacidade de transmitir mais, mas assim, pensa sempre no mesmo material. Aí foram analisar e viram que a maior parte dos dados ficava concentrado nas bordas, que o pessoal chamava de efeito skin. Tipo skin, né? Tipo de ficar na pele do meio físico lá, do cabo, né? Do fio, tipo, digamos assim. Daí eles aproveitaram, aí, e para o mesmo material, quanto
maior o diâmetro do cabo, mais dados ele poderia transmitir. Lembra da nossa analogia com o fio elétrico lá do chuveiro lá, que, né, a gente teve que trocar por um fio de bitola maior. Beleza. Aí eles resolveram aproveitar só os extremos. Então, no cabo coaxial, as bordas do cabo funcionam como um meio metálico daquele diâmetro. E daí ele fica muito mais leve, mais flexível e tudo mais. Então, como os cabos coaxiais normalmente têm diâmetro bem maior do que os pares trançados, para o mesmo material sempre, né? Em tese, então, eles têm maior capacidade de transmissão. Obviamente, além disso, ainda tem a ver com a qualidade dos meios isolantes, né? Que eles ambos têm, né? No caso do cabo coaxial, ele tem um meio oco, né? De diâmetro grande, que funciona como um fio maciço daquele diâmetro, e um outro interno de diâmetro menor, que pode ser usado para retorno ou para controle, enfim, ele tem uma outra capacidade bem menorzinha de transmissão de dados também. Legal? E fora isso, tem os isolantes elétricos, né? De elétricos para evitar interferência. E daí, esse tipo de meio físico sofre muito mais interferência elétrica, eletromagnética e tal, que as fibras não sofrem, né? Por ser sinal óptico. Enfim, tá? São parênteses. Bom, voltando, né, não fico só falando de nada a ver, assim. Nada a ver não, né? Tem a ver com a matéria, com a área, né? O outro tipo de rede, né, é tipo o slide de 30 segundos que a gente demora meia hora, mas é normal, começo acho que é assim mesmo para a gente ir fazendo ideias, tirando dúvidas e tal. Depois tem as redes metropolitanas, as MANs. Pensa numa região metropolitana, tipo Grande São Paulo, Grande Rio, Grande... né? E daí uma característica, como a gente está nas CANs, a gente ainda tem muitas CANs que tem um dono, né? Nas MANs, a gente já tem áreas públicas, né? Tipo, meios públicos, donos diferentes para as redes, ou pelo menos usando meios públicos do tipo sistema público de transmissão de dados, ainda que seja via ar. Né? Você sabe que para você transmitir via ar, você não pode ficar só a longas distâncias, né? Tem as frequências homologadas para você fazer em casa, né? Então, tipo, 4 GHz, etc, enfim, tá? E tem algumas frequências que você não pode, né? Você tem que se homologar para transmitir, que é o caso das MANs, por exemplo. Ou também podia fazer estruturas físicas do tipo, principalmente fibras óticas, né? Então, em rede, e daí a gente pode ter atrasos maiores, né? Ou seja, tempos maiores para trafegar uma mensagem entre os extremos da rede. No melhor caso, seria o tempo que a luz demoraria para chegar de um extremo ao outro. Mas isso sempre, né, não é exatamente assim. Então, como nas fibras óticas eles fazem, ela não segue em linha reta pelo centro da fibra ótica, mas pelas bordas, refletindo, lembra de ótica de reflexão total, né, dependendo do ângulo de incidência, aquelas coisas assim, e a diferença de índice de refração dos meios, né? Qualquer hora pega uma fibra ótica e descasca, vê que elas têm índice de refração diferente no centro e na borda. Legal por causa disso. Então, ela não vai pelo meio, na velocidade da luz, ela tem a velocidade da luz, mas como ela vai fazendo zigue-zagues, né, fazendo essas reflexões assim, ela não vai exatamente na velocidade da luz, né, mesmo que seja em fibra ótica. Enfim, e as WANs, que são redes maiores que MANs, às vezes chamadas de redes de longa distância. Então, redes locais, as LANs e as WANs, redes de longa distância, são as mais usadas. Um exemplo clássico de WAN é a própria internet. Legal? Bem
de boa aqui, sim, tipo LAN, CAN, MAN e WAN. Aqui a gente já volta um pouquinho mais técnico para a gente rever o que a gente está conversando sobre esse modelo, essas funcionalidades. Então, ó, aqui a gente tem aquelas camadas lá. Então, a gente pode ter um modelo de 7 camadas ou um modelo de 5 camadas. Não importa, tá? A gente tem várias camadas que começam lá na camada de aplicação e vão até a camada física. Então, ó, e a gente tem os protocolos das camadas. Então, olha, cada camada eu posso escolher um protocolo para cada camada. Exemplo que a gente já tinha dado. Não vou... Deixa eu... Peraí. Vou voltar assim. Só que eu vou voltar de um jeito diferente, tá? Senão eu vou não ficar compartilhando e descompartilhando as coisas. Vou fazer um outro parênteses aqui. Copiar. Deixa assim. Ó, deixa ela inteira. Pronto. Só aumentar um pouquinho aqui. Bom, de protocolos, voltando lá, uma outra coisa que é importante para a gente é que a gente chegou a citar, né, vai falar do mesmo tipo de protocolo nas entidades pares. Então, um exemplo que a gente deu é, por exemplo, camada de apresentação. Se eu tiver um método de criptografia X e a mensagem aqui for codificada, né, criptografada pelo método X, a entidade par dela deve conhecer também o método de criptografia X, né? O que é feito aqui vai ser desfeito aqui. O que é encapsulado aqui vai ser desencapsulado aqui. Legal? Então, aquelas PDUs lá, aqui eu vou juntando os cabeçalhos, aqui eu vou tirando os cabeçalhos, aqui eu vou encapsulando e aqui eu vou desencapsulando. Então, quando chegar na camada par, por exemplo, aqui, da camada de apresentação para apresentação, eu vou estar no mesmo formato de dados da entidade par do outro lado, porque todos os cabeçalhos que foram inseridos aqui já foram retirados aqui, ó, até chegar na camada de apresentação. Então, as entidades pares têm que falar os mesmos protocolos. Alguns dos protocolos que a gente vai falar, aqui não tem, né? Aqui é codificação para o meio físico, né? Ar ou cabo. Na camada de enlace, a gente tem 2 protocolos importantes, que são o CSMA-CD ou CSMA-CA para rede sem fio, mas são variações do mesmo método básico. E o token passing, que vai girar token bus ou token ring. Então, esses são os protocolos de enlace. Os 2 caras têm que falar o mesmo protocolo. O que era o protocolo de enlace mesmo? Era o que ia... Desculpa, já está sumindo a minha voz. Vou falar um pouquinho mais baixo. Eles têm que falar o mesmo método, beleza? Então, que pode ser um método determinístico ou estocástico. Daí a gente vai ver na semana que vem já. A camada de rede também tem que falar. Então, se esse cara aqui, lembra que é endereçamento. Endereçamento e protocolo de rede tem a ver com endereçamento IP, né? Mas IP não é endereço IP, simplesmente. É Internet Protocol. Então, o IP é o protocolo internet, é o conjunto de regras de comunicação da camada de rede. Portanto, o IP faz o endereçamento e roteamento de mensagens, que tem a ver com a camada de rede. Se
eu tiver com IP aqui, eu tenho que estar com IP aqui. Ou mais especificamente, se eu tiver com IPv4 aqui, eu tenho que estar com IPv4 aqui. Se eu tiver com IPv6 aqui, eu tenho que estar com IPv6 aqui. Se eu tiver com IPv4 aqui, IPv6 aqui, eu vou precisar de um conversor. Ou seja, eu vou precisar de um roteador dual, por exemplo. Eu vou precisar de alguém que, assim como na camada física, fazia conversão de sinal elétrico para óptico, por exemplo, eu vou precisar de um equipamento na camada de rede que faça conversão também. Nesse caso aí, de P versão 4 para V6, tá bom? Então, protocolo que a gente normalmente fala aqui, IP. Protocolo de transporte, a gente tem também, ó, que a gente já está cuidando da comunicação fim a fim, comunicação entre os sistemas finais. A gente tem principalmente o UDP e o TCP, beleza? Na camada de sessão, apresentação e aplicação, a gente tem cada vez menos padrões, exceto na camada de aplicação, que com o desenvolvimento da internet, a gente tem um monte de protocolos, tipo HTTP, FTP e muitos outros, tá bom? Então para cada camada, ou seja, em cada protocolo, eu posso ter um conjunto de subsistemas aqui, ó, um conjunto de unidades, beleza? De processamento. Então, cada camada, a gente já acabou de falar, né? Cada camada tem suas funções. Uma de de prover segurança na transmissão, o outro de fazer endereçamento, roteamento, etc. Então, cada camada, ou seja, cada protocolo tem várias funções. Cada função é representada por entidades. E na prática, elas podem ser implementadas via processos, threads, coisas assim. Tá bom? Elas podem ser implementadas separadas, elas podem ser implementadas nas mesmas threads ou nos mesmos processos. Pode ter algumas entidades que podem ser implementadas em mais de um processo ou thread, e assim por diante. Então, no modelo, a gente estabelece várias funções, que são chamadas entidades. E assim como os protocolos, essas entidades aqui, que são as partezinhas, as funçõezinhas de cada camada, vão conversar com as entidades pares delas também. Então, uma entidade que só trata de algum subaspecto daquela camada, vai conversar com a entidade que também trata daquele mesmo aspecto no sistema final, no parzinho dela, tá bom? Aqui um outro esquema, falando de trocas de informações. Então, as trocas de informações, a primeira a gente já está clara, né? Que é entre cliente e servidor. Ou seja, entre entidades de camadas adjacentes. Então, as entidades se comunicam com entidades além da entidade par, do outro lado, e essa é uma comunicação lógica, não é fisicamente, ela não entrega diretamente para a entidade par dela. Do ponto de vista físico, elas se comunicam com as entidades adjacentes. Então, a entidade da camada N+1 vai se comunicar com as adjacentes, com a entidade N e com a entidade N+2. Beleza? Tá? Então, aqui está mostrando uma interação entre protocolos de camadas diferentes. Aqui está uma camada N, aqui está a camada N+1, e elas enviam e recebem dados da camada de baixo, na entidade parzinha dele, lá no outro sistema, por exemplo, no destinatário da mensagem, a mesma coisa. E da mesma forma como a gente falou, cada pequena parte de processamento que é feita num lado vai ser feita no outro lado, ou às vezes vai ser desfeita no outro lado. Por exemplo, se uma encapsula dados, a outra vai desencapsular dados. Se uma codifica, criptografa dados, a outra vai decriptografar dados. Tá? Bom. Aqui a gente tem uma outra
uma outra visão. Então, um outro detalhamento. Então, aqui na camada N, eu tenho essa entidade N que fala com a entidade N do parzinho dela, lá, tipo, remetente, destinatário. E aqui eu tenho um protocolo da camada N, que foi o que a gente estava dizendo. Essa interação pode acontecer, e a interação vertical pode acontecer de algumas formas. Por exemplo, essa entidade N, ela pode pedir, já que o funcionamento na vertical funciona no modelo cliente-servidor, ela pode fazer requisições para duas entidades, duas ou mais, né? No esquema duas entidades da camada N-1. Então, ela solicita serviço para duas entidades da camada N-1, beleza? No retorno, duas entidades da camada N-1, né, vão mandar dados para a mesma entidade N, na camada N. Que lembra que o que está sendo feito aqui vai ser desfeito aqui. Beleza? Como é que eles mandam esses dados? Eles mandam através das interfaces, que são chamados de SAPs. Legal? Então, um outro nomezinho para a gente são SAPs, que são essas interfaces aí. Beleza? Ou pontos de acesso a serviços. Lembra que antes a gente chamava muito mais de serviço do que apps, por exemplo. Né? Mas é a mesma coisa. Você pode dar o nome que você quiser para a interface, para a forma de usar serviços, aplicativos, etc. E nesse modelo é chamado de serviço ou de SAPs, tá? De pontos de acesso ao serviço. Bom, dessa forma eu vou ler aqui. O serviço de uma camada N, beleza? Ou serviços N são oferecidos às entidades N+1. Então, isso aqui é servidora da camada de cima, beleza? Através dos SAPs das camadas N. Então, aqui esses caras são chamados de SAP N, beleza? Cada SAP é associado a um único par de entidades. Então, aqui eu tenho uma interface entre esses dois, aqui eu tenho uma interface entre esses dois, aqui eu tenho outra interface, outro SAP entre essas duas entidades de camadas adjacentes. Então, cada SAP, cada interface dessa está associada a um único par de entidades, N+1 e N, e possui um endereço único que o identifica no sistema. Então, cada uma dessas interfaces tem um ID diferente, tá bom? Bom, outras coisas que tem no modelo mais baixo nível, no modelo mais alto nível, cliente-servidor, como a gente pensa? A gente fala assim, o cliente solicita um serviço, faz um request do serviço ou pedido, beleza? Depende de como cada autor traduz, cada tradutor faz isso. Daí o servidor pega a requisição, processa e devolve a resposta, beleza? Que está aqui, ó. Mas, além disso, a gente tem outras duas primitivas no baixo nível. Então, que são a de indicação e a de confirmação. Tá, que bom. Vamos ler primeiro, depois a gente vê. Vamos só ler, depois a gente vê no esquema também, daí complemento o que a gente tiver feito. Então, são quatro primitivas, então, quatro tipos de primitiva. Uma primitiva de requisição, por que de requisição? Porque é modelo cliente-servidor. Então, uma primitiva de pedido ou de requisição é usada por uma entidade N+1 ao usuário N, que é da camada de baixo, para solicitar ou ativar um serviço. Beleza? Então, o cliente pede um serviço para o servidor dela, que é a camada de baixo no nosso caso. Segunda primitiva, uma primitiva de indicação, indication, que é emitida pela camada N para informar a camada N+1 sobre a ocorrência de um determinado evento de serviço. Então, aqui, ó, a camada de baixo cutuca a camada de cima, tipo assim, né? É a indicação, tá? Beleza? Uma outra primitiva, a primitiva de resposta. Essa também é uma primitiva clássica do modelo cliente-servidor. Essa é usada por uma entidade
N mais 1 para responder a uma primitiva de indicação recebida pela camada N. Então, beleza? Normalmente na volta das mensagens, no destinatário das mensagens. E uma primitiva de confirmação. A primitiva de confirmação é usada pela camada N para informar a camada N mais 1 que o serviço solicitado já foi confirmado. Então, quando o cliente solicita um serviço, esse serviço normalmente vai ser, do ponto de vista lógico da aplicação, vai ser feito só pela entidade par dele. Mas a camada de baixo dá uma indicação dizendo, beleza, ó, já mandei para a camada de baixo. Ou seja, já mandei para o meu próprio servidor. Então, por exemplo, se uma camada faz uma requisição para essa camada, aqui, ó, a camada de apresentação faz uma requisição para a camada de sessão. Essa requisição, no final, como é que a camada de apresentação vai saber que deu tudo certo? Que essa mensagem vai ser transmitida. Pode ser que ela nem tenha resposta. A camada de sessão, ao invés de mandar um response, vai mandar uma confirmation, beleza? Para dizer, ó, só, beleza, ó, já mandei, tá? Minha parte eu já fiz. Então, vamos dar uma olhada aqui. Aqui a gente está falando já está usando esse exemplo para quando a gente for estabelecer conexões. A gente vai trabalhar muito rapidamente, talvez semana que vem, na outra, enfim. Semana que vem talvez sem conexão, mas assim, bem rapidamente a gente vai trabalhar com serviços com conexão e sem conexão. Embora a gente já faça uma ideia disso aí, né? Que é quando a gente tem um handshaking, né, um aperto de mãos, uma combinação entre o emissor e o receptor, eles vão combinar parâmetros de transmissão. Por exemplo, parâmetros de velocidade, de segurança, enfim, que a gente vai chamar de controle de sequência, para ver se todos os pedacinhos, todos os segmentos da mensagem foram transmitidos e recebidos. Lembra que na camada de transporte, os pedacinhos da mensagem a gente chama de segmentos. E uma mensagem grande a gente pode dividir em vários segmentos, né? E daí, numa transmissão com conexão, eu posso ficar verificando se todos os segmentos foram recebidos. Ó, chegou já o segmento 1, chegou o segmento 2, chegou o segmento 4. Ops, tá faltando o segmento 3, manda aí de novo para mim. Beleza? O que precede isso aí, que é a combinação, esse handshaking, né, ou estabelecimento da conexão, está um pouquinho ilustrado aqui. Ó. Então, esse cara aqui, que é uma entidade de transporte, tá? Por isso que tem esse Tzinho aqui. Essa entidade, lembra que as entidades são esses carinhas aqui, cada um desses carinhas que constituem, é uma função de cada camada de protocolo, tá? Então, tem uma entidade de transporte, então ele faz alguma função. Nesse caso aqui, ele faz uma função de estabelecer conexão, por exemplo, de cuidar da conexão. Então, ele quer estabelecer uma conexão. Essa entidade de transporte, T, né, faz uma request, né, uma requisição de conexão. Então, tem esse connect request aqui, esse CR sendo mostrado. A entidade que vai chegar, que vai receber, que é da camada de baixo, como a gente acabou de falar, vai receber uma indicação, uma indication. Ó, recebi uma requisição. Como que ele vai saber que recebeu uma requisição? Quando tiver uma mensagem do tipo Connect Indication. Como ele é da camada de transporte, T. Beleza? Aí ele vai lá processar a requisição dele e vai mandar a resposta da requisição. E vai mandar a resposta, vai chegar uma confirmação para a entidade de transporte que fez a requisição saber que a entidade par dela está tratando daquilo lá. Beleza? Tá? Aqui
pode ser que a outra entidade não queira se comunicar. Então, da mesma forma que funciona para entidades de camadas adjacentes, o mesmo tipo de serviço, por coerência, serve tanto para cliente-servidor de camadas adjacentes no mesmo sistema, tipo no mesmo sistema final, quanto para entidades pares entre o emissor e o receptor, entre os dois sistemas finais. Beleza? Então, aqui, ó, a camada de transporte solicita uma requisição. Aqui, essa requisição é sinalizada por uma indicação, ó, recebi uma requisição. Nesse caso aqui, essa entidade aqui não quer fazer conexão, não quer se conectar, porque ele achou, não, olha, com você eu não me conecto, ou já estou cheio de conexões, não tenho mais espaço, capacidade para conectar, ou você já tem muitas conexões comigo, então não vou aceitar muitas conexões suas. E daí, para não deixar o outro passar o timeout dele, né? Tipo, ficar esperando muito tempo para não deixar o outro lá parado, ele, ao invés de não responder, ó, não responder nada, né? Tipo, não confirmar a conexão, ele vai mandar uma disconnect, beleza? Então ele vai mandar um disconnect, beleza? Aí vai chegar aqui é disconnect request, tá? Então ele vai mandar uma disconnect request para cá, ao invés de não mandar nada, né? De não mandar a response, que ia ser uma confirmação. Daí vai chegar uma disconnect indication aqui, ele vai falar, nossa, eu tinha mandado uma solicitação de conexão, veio uma indicação de desconexão. Daí ele vai falar, pô, não foi conectado. Daí ele vai confirmar para dizer, beleza, olha, tá? Recebi a sua mensagem que não vai ser possível fazer a conexão, tá bom? Então tem essas 4 primitivas, tem as primitivas de indicação e de confirmação, além das primitivas de requisição e resposta, tá? Como no modelo, né, mais alto nível. Beleza? Aqui a gente tem outras coisas do tipo, suponha que a conexão tenha sido aceita e já terminou toda a transmissão. Já terminou toda a transmissão que o cara que queria enviar já mandou tudo que ele queria. Daí, para não manter a conexão ativa, ele vai mandar um disconnect request. Cadê meu mouse? E aqui vai mandar um disconnect request. Esse cara que vai receber a indicação, né, que o outro solicitou a desconexão e vai só confirmar. Beleza? E quando isso pode vir da própria rede também, de mandar uma desconexão, por exemplo, caiu, né, caíram os enlaces, ele manda uma confirmação de desconexão direto aqui para as entidades, e daí é só gerado uma indicação de desconexão que faltou aqui, ó, né? Então, quando é chegada essa confirmação de desconexão, esse cara aqui do lado gera uma confirmação de desconexão. Então, ele pediu, recebeu uma confirmação de que o pedido dele de desconexão foi realizado. Tá bom? Nossa, achei que tivesse acabado. Bom, a gente já falou das PDUs. As PDUs são as unidades de dados do protocolo. Então, vamos ver aqui de novo. Então, para cada camada... Está no outro, né? Eu tenho uma unidade de dados do protocolo. Essa unidade de dados do protocolo, a gente lembra que é aquela mensagem original mandada pelo processo de aplicação, que cada camada foi colocando um cabeçalho, beleza? Lembram disso? Então, isso aí é a PDU de cada camada. Essa PDU aí, ela é PDU de uma camada, ela não é a PDU da camada de baixo, tá? Então, essa PDU vai ser enviada de uma camada
para a camada servidora, ou da camada servidora para a camada cliente, quando o sistema estiver recebendo as mensagens. Beleza? Quando isso acontecer, na troca, essa PDU, já que eu não posso chamar de PDU de transporte ou PDU de rede, por exemplo, né? Ela é chamada de unidade de dados de interface. Beleza? Então, e essa unidade de dados de interface na camada N é constituída por dois elementos. Uma que tem a ver com informação de controle de interface, que é ICI, e a unidade de dados de serviço, que é a SDU. Beleza? A PDU é formada por isso aí, pela SDU de serviços, né? Que é a unidade de dados de serviço, e pela PCI, que é a informação de controle de protocolo N. O que quer dizer isso? Que além dos dados que tem a ver com a PDU, né, que é a mensagem encapsulada com tantos cabeçalhos quantos forem as camadas por onde a mensagem já passou, as camadas ainda mandam informações de controle para dizer, olha, você pode fazer isso ou você pode não fazer aquilo, dependendo da camada. Por exemplo, você pode fragmentar essa mensagem, ou seja, dividir essa mensagem em várias, ou você não pode fragmentar, por exemplo. Na recepção, olha, essa mensagem é a parte 1 o fragmento 1 da mensagem, mas está vindo o fragmento 2 para a mensagem, para a camada de cima poder receber e poder juntar os fragmentos, beleza? Assim como era na mensagem original. Então, aqui tem alguns exemplos. Por exemplo, essa unidade de dados, as unidades de dados de controle da camada de cima, que vem os dados e vem informações de controle, formam a PDU de uma camada. Mas podem, por exemplo, no caso de segmentação, podem formar mais de uma PDU, beleza? No retorno, isso quando na recepção, às vezes podem chegar duas PDUs, foi o que a gente acabou de falar. Duas PDUs eu posso reconhecer como eles são segmentos da mesma PDU, da camada de cima. Então, ele vai retornar para uma unidade de dados só. Beleza? Então, isso permite fazer segmentação e não segmentação, por exemplo. Tá? O caso mais comum é esse aqui, ó. Vem dados, vem controle, forma uma PDU. Daí eu pego as informações de controle dessa camada, mando para a camada de baixo, vai formar a PDU da camada de baixo, tá? Mas, como a gente vê do lado direito, pode ser que aconteça alguma exceção, por exemplo, de segmentação da PDU. Outras exceções que pode ser concatenação, ou seja, concatenar duas PDUs numa só do nível de baixo. Essa aqui é um pouco menos usual, beleza? Concatenar, o mais usual é fazer o contrário, é pegar uma e dar origem a duas, que é esse caso aqui, ó, segmentar, tá? Mas o modelo permite também fazer o contrário, pegar duas ou mais, né? Duas ou mais e gerar uma unidade de dados só, beleza? De boa, isso aí, e aqui tem um esquema adicional onde eu posso colocar também informações de controle, tá bom? Dependendo do que eu vou fazer. A gente vai ver que, por exemplo, quando eu precisar trafegar mensagens entre redes diferentes, por exemplo, aqui no Brasil, suponha, tá? Um exemplo. Suponha que aqui no Brasil os endereços são IPv4. São aqueles com 4 bytes. Tipo, 4 números dividido por ponto, sabe como que é, né? Cada número de 0 a 255. E daí o meu destinatário também seja IPv4, tá bom? Só que no meio do caminho, ele pode estar num lugar super longe, no meio do caminho eu não tenho redes IPv4, eu só tenho redes IPv6. Então eu preciso colocar informações de controle para que essa minha mensagem possa chegar do outro lado e ser compreendida. E o inverso também, por exemplo, que é mais complicado, que é, aqui no Brasil, meus endereços são só IPv6.
são endereços de 32 bytes. No meu destinatário também só tem endereço de 32 bytes, também IPv6. Só que eu não tenho nenhuma rede IPv6 que liga a origem com o destino. O meu datagrama, né? Enfim, eu não introduzi essa nomenclatura. A minha mensagem, ela tem que passar necessariamente por uma rede IPv4. Então, eu preciso vou precisar em algum momento, a gente vai ver, colocar dados para sinalizar isso aí. Tá? E aqui a gente tem um outro esquema que fala, ó, das PDUs aqui, ó, PDU de cada camada, ó, tem a ver com a PDU da camada de cima, que é chamada de PDU de interface, né, unidade de dados de interface, que é essa aqui, e ela tinha dados de controle de informação e outros dados de controle dessa camada aqui vão ser somadas à PDU, né, de cima, que aqui a gente, como já foram extraídos dados de controle, ela é chamada de SDU, e você vai colocar outros dados de controle da sua camada para mandar para a camada de baixo. Essa PDU da sua camada, assim como a PDU da camada de cima, quando ela estava na interface, ela foi renomeada para IDU, né? Unidade de dados protocolo passou a ser chamada de unidade de dados de interface. Ela também vai extrair o controle daqui e vai pegar a SDU, vai pegar controles que ela possa ter, a camada N-1, e vai colocar e vai gerar a PDU da camada N-1, nesse mesmo processo aqui. Bastante coisa, né? A gente tem várias abstrações aqui, e daí, embora sejam muitos nomes, a gente vai ver bastante sobre isso, mas eu quis concentrar um pouco a maior parte desses nomes aqui, dessas abstrações, para a gente não fazer muita metáfora quando a gente for falar das camadas, dos protocolos, tá? Para a gente, na medida do possível, já ir chamando os nomes técnicos, tá? Então, depois, quando a gente for chamando os nomes técnicos, a gente vai revisitar isso aí, tá? Só para não aparecer, sei lá, para a gente já ter uma ideia de boa parte desses nomes e do funcionamento desse modelo em camadas, do funcionamento um pouquinho mais baixo nível, né, do detalhe dele, tá bom? Tem vários autores que não falam muito dessa nomenclatura aí, isso é uma coisa mais Tannenbaum até. Esses autores mais modernos às vezes não falam, mas daí, enfim, eu acho que se a gente for implementar, por exemplo, uma coisa que muita gente diz, quando eu vou implementar? Não vou implementar nunca, não sei. Por exemplo, recentemente, há uns 3 ou 4 anos atrás, por exemplo, o Netflix, que usava TCP, usava o DP, ele passou a usar TCP e também não deu certo, ele teve que fazer uma reimplementação híbrida TCP-UDP, tá? E a gente vai ver por que isso aí. E vários outros sistemas, principalmente quando a gente tem transmissão tempo real, de voz, imagem ou ambos, a gente muitas vezes, esses protocolos padronizados podem não atender a gente, ou, enfim, dependendo de velocidade, das demandas, dos requisitos que o cliente quer, de qualidade que o cliente quer, ou da quantidade de clientes que a gente tem, como no caso específico da Netflix e tal, reimplementam esses protocolos. Então, ainda que a gente não vá fazer isso assim, né, implementar o protocolo, né, isso é uma coisa um pouco mais, se a gente estivesse trabalhando com isso e tal, ou num mestrado, por exemplo, é legal a gente saber um pouco mais os nomes, acho eu, né? Enfim, não custa tanto, é um esforçozinho a mais. E daí, quando a gente for falar das funcionalidades, a gente associa com esses nomes aí, tá bom? Então,
Esse foi o intuito. E esse é o intuito, na verdade, dessas 2 primeiras semanas, dessa semana que passou e da semana que vem. Então, antes de entrar no Kurose, que é o livro-texto, né, que é um livro mais recente, eu vou fazer algumas coisas mais Tannenbaum, né, mais clássicas, antigas, talvez, que vários autores acabam abstraindo, porque a maior parte das pessoas, sei lá, enfim, né, sei lá, é mais chato, né, eu concordo. Mas, assim, a gente vai usar essas 2 primeiras semanas para fazer uma coisa um pouco mais Tannenbaum antes de entrar no Kurose, tá bom? Mas a gente vai retomar, conforme a gente for usando essas coisas aí. Beleza? Então, esses slides de hoje, dessa semana e da semana que vem, tem um pouco a ver com isso aí. Beleza? E daí, Kurose mesmo, a gente começa na sequência, na outra semana, tá? Beleza? Dúvidas, preciso fazer chamada também. Peraí. Dúvidas? Por enquanto tá tudo certo, professor. Beleza. Que como vocês viram, eu consigo fazer a maior parte da chamada sozinho. Mas caso alguém não apareça aqui, eu pergunto separado. Por exemplo, a lista já mudou, né? André. André está presente? Acho que ele deve ter se matriculado. Deixa eu colocar uma marca aqui. Se o André estiver presente, daí você se manifesta, tá? Beatriz está aí, Carlos está aí, César, ok. Christopher tá lá embaixo. Fabrício, Juliano, Iago tá lá embaixo também, na lista de baixo. Janaína, ok. João Henrique, ok. Léo, ok. Luiz Marcelo, ok. Luiz Vinícius, deixa eu ver aqui. Tá lá também, na lista de baixo. Marcelo Olmos, ok. Matheus, ok. Murilo, ok. Pedro, ok. Rafael Perrone, ok. Vitor Santos, tá lá no de baixo também. Vitor Soldeiro, ok. Vitor Reis, ok. Então só André Alves Pinto, tá aí? Não. Beleza. Tá. Então deixa eu confirmar aqui. Depois a gente vai fazer na semana que vem. Vou começar a colocar algumas pequenas atividades no Canvas, tá? Para quem quiser repor falta, sempre dentro do próprio mês, tá bom? Sempre dentro do próprio mês. Antes de eu entregar a lista, tá bom? Entregar, tipo assim, encaminhar para o sistema, porque daí eu perco acesso, tá bom? Do Carlos eu já coloquei presença, porque nesse começo a gente não tinha combinado. Na segunda eu não tinha visto você, acho que você tá escutando, né? Aí daí na terça, como eu vi, eu coloquei presença na segunda, tá? Então, como a gente não tinha essa combinação, como eu vi que você estava frequentando, eu já pus presença. E a gente ainda não tinha essas atividades, não tinha combinado, tá bom? Deixa eu ver uma mensagem aqui. Beleza. Tá. Legal, moçada. É isso aí, então, por hoje. Obrigado pela presença. Nossas aulas são concentradas segunda, terça e quarta, né? Um monte de encontros aí, mas agora só segunda-feira. Então, bom resto de semana para vocês e bom final de semana, então. E obrigado pela presença. Valeu, professor. Tchau, tchau. Valeu, professor, da semana que vem. Falou, moçada. Até obrigado também.